este homem conhecido como Moisés. Talvez você já tenha escutado várias histórias acerca de Moisés, mas seja a primeira vez e eu vou ser muito ousado a dizer o que eu vou dizer aqui nessa noite. Talvez seja a primeira vez que você vai escutar essa expressão por mim. Não sei se você já escutou por algum outro servo do Senhor, pregador do Evangelho. Quem é Moisés? A história de Moisés começa com o faraó mandando matar nenhum de criança. E há quem diga que botaram Moisés no cesto e ele saiu no rio abaixo. Se isso tivesse acontecido, Moisés também não tinha continuado essa história. Por quê, pastor? Porque colocar algo no cesto dentro do rio Nilo, o crocodilo não ia deixar nem chegar lá no negócio. Tá certo? Então muita gente conta, os filmes contam uma história que de vez em quando desafia a nossa mentalidade, mas eu fico com o que o texto diz. Sua irmã Miriam coloca ele no cesto, perto da margem do rio, e vem acompanhando o cesto, até porque era uma menina sabida, e sabia que a filha de Faraó, naquele horário, naqueles dias, tomava banho ali. E aí, você não vai contar e vai deixar a deriva. Moisés não foi algo do acaso, Moisés foi algo planejado. Deus não faz coisas soltas, irmãos. Deus tem tudo sob o controle. Deus não deixa a gente à sorte. Deus é a nossa sorte. E aí, Miriam foi acompanhando, teve que deixar, e de repente a filha de Faraó vê aquele menino no cesto, não tem ninguém, e Miriam aparece e diz assim: tem quem amamenta esse menino? Ele volta para casa. Tudo que é de Deus, irmão, dá certo. Glória a Deus. Tudo que Deus planeja dá certo. Por que Deus planeja para dar certo? Para você não desistir. Porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe quem somos. O homem, por natureza própria, não é um homem forte. Ele é forte em Deus. E aí, quem é Moisés? Lá em Êxodo, no capítulo de número 3, versículo 12. Depois de muita história passada, antes da gente chegar aqui, Deus vai dizer algo a respeito de Moisés muito sério. É uma das expressões, e aí me ajude, viu? Se você achou primeiro do que eu, para eu não ficar aqui rodando. 3, versículo de número 12, não é? Quando passa o estágio de Moisés na casa de Faraó, e Moisés descobre a verdade sobre tudo a respeito dele, e Moisés volta, pede para voltar, e tem toda uma história aí. Depois Moisés é mandado para o deserto, encontra lá, e chega no monte. Quando Moisés vai chegar lá no monte, ele tem a visão da sarça, e quando ele conversa com Deus, ele pergunta quem é o Senhor, e Deus diz quem era? Quem era? O eu sou. Glória a Deus. Que vai te enviar, Moisés. Mas há um momento na vida de Moisés que Deus vai dizer algo muito sério, meu amigo Manassés. Deus vai chegar para Moisés e não vai dizer: eu estou contigo. Deus não vai dizer a Moisés que está com ele. Vai não. E essa expressão aqui é mais forte do que essa que eu estou lhe dizendo. Uma coisa é você ouvir que Deus está com você. Outra coisa é você ouvir que Deus é com você. Glória a Deus. Porque quando Deus diz a Moisés: eu sou contigo,
Moisés é Deus. O que você fizer, Moisés, eu assino embaixo. É por isso que vai nascer a expressão de Êxodo 14 e 15. Que já já a gente vai tocar nesse tema. Quando Deus diz assim, por que não é mais amigo? Eu já te disse. É diferente, irmãos. E aí a gente passa a entender a vida de Moisés, que Moisés é Deus e quem é o profeta? Arão. Moisés falava com Deus. Depois, Moisés falava com Arão e Arão falava com quem? Com o povo. E pastor, é por isso que lá em Números, capítulo 12, 9, 11 e 13, tem alguém da família de Moisés que vai passar um emprestado. Porque vai questionar a autoridade de Moisés, que na verdade não era a autoridade de Moisés, era a autoridade de Deus. Glória a Deus. É por isso que a irmã fica leprosa, lá em Números 12, 9, 11, 13, porque a Deus não se questiona, a Deus se obedece. A Deus, ninguém bota Deus na parede. É por isso que acontece outra coisa que acontece, está lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 1, tem um posto por Deus sobre Faraó. Deus diz a Moisés, Moisés, eu te coloquei sobre Deus, tu és Deus sobre Faraó. Tu és Deus sobre Faraó, e teu irmão é o teu profeta. A gente não está falando aqui de simples homens. A gente está falando aqui nessa noite, queridos, de um homem que, se o corpo dele, Manassés, não sumisse, hoje a gente tinha uma nova Meca em Jerusalém. Hoje a gente está falando de um homem que subiu ao monte, que desceu com a tábua nas mãos da lei, os 10 mandamentos. E aí eu te digo, o povo faz o líder pecar. Se o líder não vigia, o líder pega, e Moisés com raiva, porque passou 40 dias lá em cima, o povo ficou aflito, pegou Arão, mandou fazer um bezerro de ouro. E alguém me disse assim, pastor, como é que o cara faz bezerro de ouro depois de ter saído do Egito? Se você não leu a Bíblia, quem leu a Bíblia sabe. O povo de Deus saiu sem dinheiro? Não, saiu todo mundo bombadinho. Estava todo mundo com ouro. Estava todo mundo com dinheiro. O Faraó disse assim, quando o Faraó mandou aquele povo sair, e foi dito, não fica nenhuma unha, até o corpo de José veio trazido. O povo não saiu liso não, o povo saiu com dinheiro. Na hora que Moisés está lá em cima, tendo as conversas com Deus, que desce com as tábuas da lei, o que acontece? Está lá o bezerro, Moisés pega as tábuas, quebra as tábuas. Eu sempre digo, pastor Gemília e pastor Clóvis, o povo de Deus tem dinheiro. O povo de Deus tem dinheiro. Você passa a necessidade porque você quer. Mas o povo de Deus tem dinheiro. Agora tem que saber pedir para receber. Se você pedir para tirar onda, ostentação, vai ter não. Deus sempre dá a quem é fiel e a quem tem propósito. Glória a Deus. Não é para viver de propósito, não. É para viver com propósito. O povo de Deus tem dinheiro. Moisés quebra as tábuas, Deus manda chamar de novo. Volta aqui. Volta aqui. Por que quebra essas tábuas? Não, Senhor, esse teu povo não. Os teus irmãos. Não deu uma de filho pródigo aqui, não. Um foi, outro ficou, e disse, o teu filho não, seu irmão. Seu irmão. Faça isso não. Mas porque esse
for pronto, você vai escrever. Imagina se Moisés tivesse ficado vivo, um corpo aparecido. Por isso que a lei não é de Deus. A turma chama que a lei é de Moisés. Moisés é muito importante, irmãos. Mas quem deu essa importância a ele? O Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. E quando Deus dá importância a gente, igual a Moisés, que é pecador como eu e você, é porque Ele quer que a gente não desista, Ele quer que a gente não solte o que a gente está fazendo, o que a gente começou. Daniel, capítulo 12, 13, diz que a gente deve ir até o fim. Porque se você retroceder, Ele não tem prazer nisso. Enquanto o povo via o mar vermelho, a visão de Deus é grande, irmãos, é linda. Enquanto o povo via o mar vermelho, Deus via vitória, libertação. Aprenda uma coisa: quando parecer não haver saída, Deus já preparou um caminho. O negócio é achar a porta. E pastor, Deus já tem um caminho. Deus já tem um escape. Deus já tem uma solução. Deus já tem um milagre. Deus já tem providência. Mas para isso, as circunstâncias vão tentar te roubar. Quando é que a gente quer desistir? Quando é que o ser humano quer desistir? Quando é que a gente quer acabar com tudo? Quando é que a gente quer deixar o barco? Quando é que a gente quer fugir de casa? Quando é que a gente quer parar? Primeiro, quando está doendo. Eita! Quando está doendo, o cara sai de Ponte dos Cavalos e vai bater em São Paulo e não sabe como chegou lá. É assim, né? Quando está doendo, o cara some no meio do mundo. Quando ele se apercebe, está em Maceió, na Paraíba. Até encontrar o Nazireu e dizer: o que é que você está fazendo aqui? Quando a dor chega, irmão, quando o sofrimento chega, se você não tiver, é nessa hora que eu digo assim, para que muitas vezes a gente lê Bíblia todo dia? É porque quando a gente parar de ler Bíblia, a gente tem reserva. Porque a gente tem que orar sempre. Porque quando o desespero, a dor tomar conta da gente, a gente tem depósito no céu. Aí quando a gente tem depósito no céu, eu já contei isso em Monterrey, vou contar aqui de novo, quem não escutou, já escutou de novo. Sabe uma vez esse pastor que estava conversando com vocês, estava desesperado lá no 13 de maio, sentado, doendo, estava sofrendo, estava doendo, aí eu estava lá sentado de cabeça baixa, dizendo: Deus, o que foi que houve? Tu esqueceste de mim, filho. Oh, meu pai, eita desespero da praia, está doendo tanto. Oh, Jesus, só pode eu aqui. Eu acho que foi que eu fiz. Eu tento viver uma vida de cabeça baixa. Foi passando um jovem, disse, olhou para mim: pastor Lando? Eu disse: sim. Ele disse: o senhor não é pastor Lando? Eu disse: sim. Conheci com o meu dia, eu disse: foi. Sim, sou eu. Ele disse: pastor, o senhor não pregou no congresso lá no Alto Capitão, no Alto de não sei da onde, 5 anos atrás? Eu disse: foi. Ele disse: pastor, o senhor não pregou sobre a mulher do fluxo de sangue, as 5 curas que aquela mulher ganhou? Eu disse: então, foi. Ele disse: pastor, toda vez que eu leio a mulher do fluxo de sangue, eu lembro do senhor. Toda vez que eu vejo esse texto, eu me lembro do senhor pregando. Minha vida mudou dali por diante, pastor. Eu disse: foi. Coisa boa. Disse: pastor, que Deus lhe abençoe. Eu digo: amém, mãe. Aí ele disse: até mais, pastor, Deus abençoe. Eu digo: amém. Eu fui ficando em pé para ver se ele ia embora. Ele ia subir, né? Criar asa, era um anjo. Né? Aí ele foi, pegou o ônibus: pastor, que Deus te abençoe. Não esqueça do senhor nunca mais.
Aí o Espírito Santo disse, tu pregaste há 5 anos atrás, ele não esquece de tu. Glória a Deus. Imagina eu que estou contigo. Aleluia, aleluia. Glória. Aguarda só um pouquinho. Glória a Deus, aleluia. Só um pouquinho. Não é hora de desistir. Quando é que a gente pensa em desistir? Quando as circunstâncias dizem não. Quando está doendo. Quando a gente é abandonado. Quando a gente tem perdas. A gente é humano, dá vontade de parar. Mas a resposta de Deus para Moisés foi continuando. Diz ao povo que marcha. Glória a Deus. Não é tempo de parar, não é hora de parar. As circunstâncias não podem determinar o seu futuro. Glória a Deus. Porque o seu futuro já foi determinado. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, o apóstolo Paulo diz algo muito sério. Paulo, numa briga com a igreja de Corinto, está lembrado da igreja de Coríntios? Igreja cheia de dons, mas uma igreja complicada. Paulo abriu ela com 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Paulo abriu a igreja de Coríntios. 1 ano e 6 meses, como diz Atos 16. Mas Paulo enfrentou muita coisa na igreja de Coríntios. Divisões, dissensões, confusões, fornicação, prostituição. Era uma cidade portuária, era uma igreja portuária. E Paulo lá, foi lá que Paulo mais chorou. Porque Paulo teve que defender o apostolado. E não era defender o apostolado de quem estava fora da igreja, não. Era defender o apostolado dos irmãos da igreja, dizendo, Paulo, tu não é apóstolo, não, tu não viste Cristo, tu não andaste com Cristo. E ele disse, eu vi Cristo. Eu vi ele no caminho de Damasco, eu caí, fiquei tonto, cego. Eu vi ele quando falou comigo, mandando Ananias ir lá. Eu vi Cristo, Cristo manifestou-se a mim. Talvez me ache um aborto, mas eu vi Cristo. Eu sou apóstolo. Aí Paulo diz assim, lá em 2 Coríntios 7:5. Eu tive muitas lutas por fora e muitos temores por dentro. Eu tive muitas lutas, eu tive que brigar com muita gente do lado de fora para continuar. Mas quando eu chegava, os temores por dentro me tomavam conta, até meu espírito maligno ter que me esbofetear. E eu clamar a Deus e escutar dele, Paulo, a tua minha graça te basta. Glória a Deus. Não existe. Aleluia. Existia um homem na história que tinha tudo para dar errado. Mas ele decidiu ser o homem certo. E o nome dele é Alexandre, o Grande. Um dia Alexandre, andando no seu cavalo, foi passar a vista na tropa, olhou e viu um soldado, que nem existir. Como é que o soldado estava na tropa? Ele estava assim, ó, o escudo na mão, a lança na outra, o escudo na mão, a lança na outra, o escudo na mão, a lança na outra. Alexandre parou, desceu do cavalo. Disse, qual é seu nome, jovem? Como é seu nome? Aí o jovem disse, Alexandre. Aí Alexandre disse, você vai ter 2 opções. Ou você troca de nome, ou você sai dessa guerra. A partir de troca de nome, ou sai dessa guerra, porque para você ter meu nome e estar assim desse jeito, esse mundo não é, irmãos, para pessoas fracas.
Esse mundo não é, a vida cristã é uma bênção. Mas a vida cristã tem que gerar guerreiros. Tem que gerar homens e mulheres que conseguem olhar na face da morte e dizer assim: eu não tenho medo de você. Glória a Porque Deus. eu já venci a morte. Eu já venci. É só introdução. Vou começar a pregar agora. Primeiro ponto. O problema a enfrentar não é um motivo para parar. Quem aqui não tem problema? Levanta aí quem, a mão que não tem problema. Eu ia acreditar, irmão. Eu não tenho um problema. Eu tenho um monte. Todo dia um leão e um urso. Davi disse que só matou um leão e um urso, eu já estou na frente de Davi. Porque é urso, é leão, é tricongate, é baleia, é elefante, é dinossauro. É o que aparece. É o que aparece. E é em que cenário? Na igreja, na família, na casa, no casamento, na rua, no trabalho, na faculdade, todo canto. A gente tem problema. O povo viu o mar e se apavorou. Temeram muito. Porque eles viram lá atrás, o mar na frente. Pastor, é pecado ter medo? Não. Mas cuidado com medo. Por que cuidado com medo? O medo paralisa as pessoas. O medo faz com que você fique tentando lembrar de era lá atrás e de que está vivendo agora. Tem gente que diz assim: eu não me envolvo com as coisas da igreja, porque você já percebeu que quem se envolve com as coisas da igreja vive numa vida atribulada? Dirigente de círculo de oração. Quem é dirigente de círculo de oração sabe o preço que paga para ser dirigente. Como Satanás não pode atingir a dirigente do círculo de oração diretamente, ele vai procurar os mais fracos. Quem assiste Discovery aqui sabe como é que é. A hiena nunca ataca um leão sozinho ou um leopardo sozinho. Ataca só em bando. E quando ataca, só procura os mais fracos. O medo paralisa. O medo distorce a realidade. O medo faz esquecer o poder de Deus. Quer um exemplo disso? Vou lhe dar. Números capítulo 13, versículo de 26 a 33, vai contar que o próprio manda espiar uma terra que mana leite. Quem prometeu a terra? Foi o pastor Orlando. Foi não. Quem prometeu a terra? Deus. Deus te fez promessa? Por que você quer desistir? Toda promessa passa pelo processo do tempo. Toda promessa passa pelo processo do sacrifício. A terra emana leite e mel. A terra é boa. Pense em cada lapa de uva, leite. Dos 12 espias, 10 condenados, 10 condenados. Desanimaram o povo. Trouxeram um relatório cheio de quê? De medo. Porque disseram: o povo que está ali é violento. O povo que está ali é gigante. O povo que está ali, a gente não vai conseguir. Era melhor a gente não ter saído do lugar da gente. Aí tem gente, irmãos, que nos dias atuais, e é por isso que eu quero tocar no irmão e dizer: desperta. Não dorme não, senão perde a bênção. Fica ligado. Olha, tem gente, irmão,
que fica vivendo o passado. Não porque era bom assim, não porque era bom assado, não porque há 10 anos atrás era bom, não porque está pecando. E pastor, porque lá em Eclesiastes 7:10 diz assim: não diga que os dias do passado são melhores do que os dias de hoje. Quem vive literalmente do passado é museu, irmão. O passado é ruim? Não. O passado ensina a gente as coisas. Mas não é para a gente viver, ser saudosista, viver do passado, só ficar lembrando das coisas do passado. Não. Você tem que lembrar do futuro. É por isso que a palavra diz: olha, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Como foi dito aqui, eu cheguei aqui e não tinha teto. Eu estava sentado naquela cadeira do Espírito Santo, porque não é uma coisa, alguém está falando comigo, não foi o Espírito Santo. E ele dizia assim: um dia você vai chegar nesse lugar, vai ter tanta gente nesse lugar que você vai dizer assim: o que aconteceu? Glória a Deus. Gente que esqueceu o passado, que prossegue para o futuro. Aleluia. O Evangelho, Glória a anunciando Cristo, ampliando as tendas e crendo, não desistindo. Está fácil? Está não. Quem disse que está fácil? Quem disse que foi fácil? Ó Jesus. Mas eu só saio daqui quando ele me abençoar. É assim? Glória a Deus. Não é assim? Não foi assim que Jacó disse? Eu só largo quando me abençoar. O passado. Quando enfrentamos obstáculos grandes, o inimigo tenta fazer a gente olhar para onde? Para trás. Tenta fazer a gente olhar para que a gente venha desistir, mas quem anda com Deus não pode viver olhando para trás. O mar à frente não é o fim, o cenário é do milagre. Glória a Deus. Quando você olhar para um cenário difícil, pode começar a rir. Por quê, pastor? Porque Deus vai executar milagre. Glória a Deus. Quando você vê uma situação difícil, bota um sorriso bem grande, alguém vai olhar para você e vai dizer assim: me doidou. Não doidei não. É porque essa situação, Deus vai trazer ela, Deus vai fazer ela virar um palco de milagres, um lugar de milagres. Deus não tira ninguém do Egito para deixar morrer no meio do mar. Mas para que isso aconteça, para que eu prossiga, para que eu consiga andar, eu preciso de um elemento fundamental na vida. Porque sem ela é impossível agradar a Deus. O que é mesmo? A fé. A fé. No versículo 13 e 14 fica bem claro isso. Moisés dá uma resposta ao povo. O que é que o Moisés diz? Não. Não. Diga para o irmão. Não. 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 Não tema. Não. 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 Temas. Há quem diga que são 365 vezes. Mas não, viu? Não, pastor, eu vi num lugar dizendo que não. É só uma metáfora para encorajar os crentes. É só uma metáfora para dar mais vigor aos crentes. Porque não tem, mas tem mais ou menos de 62 vezes a 113 vezes aparece não temas, a depender da tradução da Bíblia. Mas quando alguém diz que é mais ou menos 365 vezes, é apenas uma metáfora para dizer a você: não temas. Glória a Deus. Só que para eu começar, e eu já falei disso para esse povo aqui, não sei se você lembra,
Há uma diferença de ter fé e de crer. O que é fé? Eu decorei na escola dominical. Mas o que é fé? A gente diz que é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Certo. Está na palavra. Pergunto, o que é fé? A fé é confiar em Deus. Glória a Deus. A fé é confiar. A fé é descansar. A fé é esperar. A fé é prosseguir. Eu não estou vendo, mas estou crendo. E fé que é diferente de crer. O que é crer? Aí piorou, pastor. Se fé eu decorei, crer. O que é crer? É justamente o que diz a língua portuguesa. Crer é um verbo. E todo verbo indica uma ação. Quando você diz que tem fé, você diz que confia, que espera, que descansa. Mas quando você diz assim, eu creio, você está dizendo, eu vou agir. Glória a Deus. Eu vou agir. E há uma passagem na Bíblia que é muito bonita. 2 Crônicas 20, 15 e 17. Um rei começou uma grande batalha. Ia começar uma grande batalha. Mas Deus veio falar através do profeta. E quando o profeta chegou lá, disse para o rei, vai ter uma batalha. O rei disse, como é que começa? Quem começa? Ele fez tu. Vê. Quem começa? Tu. Quem termina? Deus. Glória a Deus. Quem tem que marchar? Quem é que termina? Quem tem que começar a agir? Quem é que termina? Muitas vezes é só louvar. Muitas vezes é só se posicionar. O texto diz, olha, não temas. Estás quieto e vede o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós. 2 Crônicas 20, 15 e 17. A batalha, muitas vezes, que começa é um posicionamento seu. É quando você diz assim, eu vou mudar de vida, eu vou mudar de ideia, eu vou mudar de posição, eu vou mudar de estratégia, eu vou fazer de forma diferente. 1 Reis 20 e 13, que começa tu te posiciona. Porque a batalha não é vossa, a batalha é de Deus. Mas ele sabia que Deus já tinha um plano. Glória a Deus. Mas mesmo assim foi falar com Deus. É por isso que a expressão do 15, Deus vai dizer, por que quando nós amamos? De quem foi as pragas no Egito? Cuidado, viu? Olha a pegadinha. De quem foi as pragas do Egito? As 10 foram de Deus? Tem certeza? A gente conhece as 10 pragas do Egito, né? Mas as pragas foram de Deus? Foi Deus que mandou as pragas, as 10? Pois fique sabendo que teve participação de 3. 3, pastor Era? 3. 3 foram de Deus, 3 a 4. 4 foram de Moisés. E as outras de Arão. Deus não precisa da gente para nada, irmão. Glória a Deus. Mas há momentos na vida que Deus conta muito com a gente. Glória a Deus. Conta com o nosso posicionamento. Conta com a nossa fé. Conta com a nossa posição.
Muitas vezes você tem que abrir a boca, porque tem alguém precisando de uma palavra. Muitas vezes você tem que ter um posicionamento de simplesmente entregar uma literatura. Muitas vezes Deus só espera um movimento seu para mudar a história da sua vida. Glória a Deus, aleluia. Zaqueu subiu numa árvore. O cego Bartimeu jogou o manto. Disse: tudo que o Estado deu a ele foi um manto para ele nas noites de frio. Sim. Mas quando disse: lá vem Jesus, um Messias, ele sabia da história. Ele disse: agora eu estou vindo. Jogou o manto. Cadê ele? Jesus! Que o povo cala a boca. Jesus! Fica calado. Jesus! Jesus disse: cadê ele aqui? A gente muitas vezes fica maravilhado porque diz assim: o que é que um cego pediria a Jesus? Poxa, poderia pedir uma casa, poderia ter pedido um palácio, mas pastor, poderia. Por que quem acreditaria que Jesus poderia abrir os olhos de um cego? A não ser aquele que conhece a história, a não ser aquele que sabe quem Jesus é. E aí, tem gente que diz assim: parece que Jesus de vez em quando é meio tolo, né? Porque chega para um cego assim: o que é que tu queres que eu te faça? Que pergunta, porque não. É porque você não tem essa ousadia. Você já anda com a prata e o ouro no bolso. Pelo menos eu acredito que Clóvis, em Brasília ou algum lugar do mundo, ou quem aqui também, talvez o pastor Jeremias, mas eu sou de uma geração, meu irmão, que eu estava em Barra de Jangada quando David Killa veio tocar e disse para o cara da cadeira de roda: levanta. Glória a Deus. Eu estava na igreja de Manuel, com Manuel, ele conhece Manuel. Quando Deus disse a Manuel: nessa noite eu curo gente aqui. Glória a E de Deus. repente, quando Manuel mandou o pastor ficar em pé e começou a orar, uma menina de 9, 10 anos olhou para a mãe e disse assim: mãe, a mãe olhou para ela: diga, minha filha, eu estou vendo esse homem. A menina era cega de nascença. Glória a Deus, aleluia. Grande Hoje a é gente isso. anda com prato de ouro no bolso porque a gente não tem. A gente não é ousado, sabe? Tem coisa que a gente já largou mesmo, irmão. Tem coisa que a gente já desistiu. Tem coisa que a gente já deixou para trás. Muitos da gente não acreditam mais no milagre, na fé que cura, que salva, que batiza, que transforma, que aviva, que muda casamento, família. Poucos aqui conhecem minha história, os que conhecem sabem. Eu tinha acabado um namoro com essa moça, esse rapaz não vem no mundo nem conselho. Eu era do galo, eu tinha uma banda de pagode, eu tinha uma banda de forró. Eu fui morto, testemunha de Jeová, estudei para padre, entrei para magia negra, para bruxaria, para mesa branca. Mas um dia alguém que não desistiu passou por mim e disse: Jesus, estou entrando na tua vida. Glória a Deus. Vai na igreja hoje. Aleluia. Eu digo sempre, meu amigo Clóvis, que antes da gente ganhar alguém para Cristo, a gente primeiro tem que ganhar a pessoa para a gente. As pessoas hoje não se convertem mais só falando de Cristo. Primeiro a gente ganha a pessoa para a gente mostra o Cristo. É aquilo que Lucas disse a Paulo na prisão, no filme Paulo. Lucas disse assim: Paulo, eu nunca vi Cristo,
Mas quando eu vi você pregar, eu vi Cristo em você. Glória a Deus, aleluia. A gente está abrindo mão da fé. A gente está abrindo mão de tantas coisas. A gente precisa mudar, porque o mata na frente, farol vem atrás, a fé que transforma o desespero em esperança. Quando você não vê saída, Deus vê caminho aonde não há caminho. Porta onde não tem porta, milagre onde não tem fé. E pastor, porque quando Pedro e João saíram do templo, o mendigo cego, o aleijado que estava lá, no meio do caminho, olhou para eles, ele estava indo para o templo, ainda não tinha chegado, estava sendo conduzido. E aí, quando ele viu Pedro e João se aproximando, aqueles homens ousados por Deus disse: não temos nem prata, não temos ouro, mas nós temos o que recebemos em nome de Jesus. Levanta. Precisamos da fé viva. A fé não nos faz parar, nos faz marchar, mesmo sem entender. Por que está fazendo? Não sei, Deus mandou. Por que está aí? Não sei. Quando ele mandar eu fazer outra coisa, eu faço, mas ele está mandando eu fazer tal coisa, então eu vou continuar. Eu vou continuar. Terceiro ponto, não sei nem que hora é. Oxi, já está acabando. Ainda tem 7 pontos, meu Deus. Deus ordena, siga em frente. Deus fala a Moisés: enquanto você confia, eu trabalho. Porque clamas a mim, diz os filhos de Israel, que marche, chegou o tempo de agir. É hora de crer, é hora de agir. Há momentos em que orar é necessário, mas há momentos que marchar é necessário. Há momentos que não devemos parar. Deus já havia dado a direção, a promessa, a esperança e a ordem. O problema é obedecer, né? O problema é isso. Não pare no meio do caminho, não desista. Vá até o fim. Não é hora de murmurar. É hora de confiar. O Senhor nessa noite está falando à sua igreja, à família, a você, pessoalmente. Não é hora de desistir, abandonar, deixar de lado, empurrar com a barriga, deixar rolar. Está errado. Aleluia. Se queres mudança, precisas mudar. Eu quero que mude. Você mudou? Eu quero que aconteça. Você está fazendo? Eu quero um milagre. Você está na porta? Está na peleja? Qual é o horário? Não sei. De manhã, de tarde, de noite. Não dá para ficar no meio do caminho. Não dá para parar. Talvez você esteja esperando Deus agir. Mas Deus está esperando o seu primeiro passo. Não estou esperando Deus agir, pastor. Aí Deus está te esperando tu. Mas o mal está aí na frente. Agora imagina a cena. Realiza comigo a cena. Deus dizendo a Moisés: entra. Assim, entra. Aí Moisés com o povo, a arca, os levitas. Olha, meu irmão, até os primeiros passos nada acontece não. O povo de Israel vai passar seco. Certo? Mas até os primeiros passos, a tua fé vai ser
botando o pé na água e a água subindo, joelho. Moisés, e aí? Meu irmão não entrar. Diga para o seu irmão assim, ninguém vai boiar não. Ninguém isopor pedindo não para boiar não. Não vai boiar não. Agora tem que botar o pé com fé. Aí você imagina a água no joelho. Vladimir vai vir por aqui, né? É? Pronto, ele vai contar essa história, porque eu já estou pegando a história dele. A gente dois conversando atrás da vez falando disso. E a água no joelho, a água na cintura, estou entrando no mar. Para depois, irmãos, você, as narinas de Deus soprando no mar e o mar abrindo. Glória a Deus. Para depois o povo passar a seco. Mas quem estava na frente mesmo? Quem é que estava na frente? Moisés estava lá, com o cajado levantado, né? A pedra. Quem estava na frente? Os levitas. Levando o quê? Nos ombros? A glória de Deus. Aleluia. Você está entendendo como é que você tem que andar? Com a glória de Deus. Vai entrando, menino. Vai entrando, menino. Porque a glória te acompanha. Vai entrando, que a glória manifesta-se. Não pare por causa do medo. Não pare por causa das circunstâncias. Não pare porque o mar ainda não se abriu. A palavra de hoje: não desista, porque Jesus não desistiu de ninguém. Glória a Deus, aleluia. Continua orando, continua servindo. São 24 anos. 24 anos de história. 24 anos. E tem muita coisa ainda para fazer. Eu estava numa conversa particular com Deus e eu disse a Deus assim: Senhor, quando eu completar uma certa idade, eu vou pendurar a chuteira. Porque a gente luta muito. A gente luta. E as lutas pastorais da gente muitas vezes é sozinho com Deus, que é a maioria. A gente deixa filho, esposa, família. Eu acho que quando eu completar uns 60 anos, eu penduro minhas chuteiras. E aí o Espírito Santo veio e disse: coisa boa, 60 anos. Daqui a pouco. Mas eu não tenho um plano para tu com 60 anos. Aqui não, não. Tu está lembrado que o Billy Graham parou com 99? No ano que ele completou 99, ele disse assim: eu agora não vou pegar mais, vou me dedicar à oração. Eu disse: foi, isso é verdade. Quando ele começou a dedicar à oração, o que aconteceu? Foi chamado na sala do trono. Quer? Não, então eu vou continuar para ficar mais um pouquinho. Eu quero terminar nessa noite. Eu não sou cantor, mas quem puder me ajudar aqui nesse canto. Eu não sei se meu amigo Manassés, eu não sei se alguém sabe cantar, a moça ali sabe cantar. Mas tem um hino que eu estava fazendo esse sermão e escrevendo ele, e eu ouvindo ele, eu coloquei para chorar, porque é mais ou menos isso que a gente vive. A gente para, senta, medita. Se você puder ficar em pé, deixar a cadeira um pouquinho à vontade. Mas o hino, Manassés, é assim, ó: não quero interromper o teu silêncio, Pai, mas restaurando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha oração. Glória a Deus. O mundo é o oceano
minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho, buscando direção. Me acalma a tempestade, agita o meu. Glória a Deus. Para não desistir. Meu coração, acalma o meu coração. Só vento está soprando, mas é te adorando, quem vence matará a aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo, se for em tua presença. Acalma o meu coração. Glória a Deus.